Raquel, aqui eu vi a sua mensagem, tá bom? Pessoal, quem por acaso esqueceu de preencher o formulário na palestra do professor Marcos, né, para receber o certificado, basta ter preenchido os três formulários agora, tá bom? Porque aí vai dar 75% de participação no evento. Show de bola? Galerinha, retornando aqui, né? Vamos lá. Gustavo, Igor, tranquilo? Galerinha, então vamos lá. Retornando então, né? Agora nós temos aí a palestra O Universo, do início ao fim, né? Com a apresentação, os palestrantes aí são o Gustavo e o Igor, tá bom? Galerinha, com vocês aí. Boa palestra. Vou começar a apresentar aqui. Novamente, eu acho que deu aquele mesmo problema, John. Ô, Igor, você tem como se apresentar para mim, por favor? Bom dia a todos, né? Meu nome é Gustavo Henrique, sou aluno do Instituto Federal e atualmente estou cursando o terceiro ano de administração. E agora iremos prosseguir com as palestras, né? Iremos falar um pouco para vocês sobre o universo. E para apresentar a palestra, contarei com a presença do meu amigo Igor Costa. Então, Igor, se apresente aí para nós. Bom dia a todos, eu sou o Igor, sou aluno do terceiro ano de mecânica e um dos participantes do projeto Desmistificando a Astronomia. Bom, a gente tem como orientador o professor Sebastião, que é nosso professor de física, e hoje eu e o Gustavo vamos apresentar para vocês a palestra Universo, do início ao fim. Bom, a gente vai falar basicamente como o universo surgiu, como ele funciona e como será o possível fim dele. Esperamos que vocês gostem. Vocês podem deixar as perguntas de vocês no chat, que no final iremos responder. E no mais, por enquanto, da minha parte é só. Então, até daqui a pouco. Gustavo, pode começar. Ok, vou fechar a câmera aqui para não sobrecarregar. Como o Igor bem disse, hoje iremos falar sobre o universo do seu início até o seu fim. E quando pensamos nesse tema, algumas questões surgem em nossa mente, né? Por exemplo, o universo é eterno ou teve um início? Ele é finito ou é infinito? Como a matéria está distribuída nele? É de forma homogênea ou não? Qual é seu destino? Será mesmo que ele terá um fim? Essas são algumas das questões que ao longo da palestra iremos apresentar para vocês. E não só essas, como diversas outras. A área que iremos nos aprofundar hoje é a área de cosmologia, que é a ciência que estuda a evolução do universo. Primeiro, vamos olhar para essa imagem. Ela se chama Hubble Ultra Deep Field, foi revelada em 2004 pelo telescópio Hubble. Essa imagem é uma imagem muito bela
pelo significado por trás dela. E também é muito importante para a área de cosmologia. O significado belo dela vem do seguinte fato. O Hubble, ele é um telescópio que orbita o planeta Terra e é o responsável pelas mais belas imagens que temos do nosso universo atualmente. Em um dado momento, os operadores do Hubble decidiram apontar para uma área do espaço que aparentemente não havia nada, um espaço vazio. E deixando ali por algum tempo, um período de exposição de aproximadamente 11,3 dias, eles encontraram um universo extremamente povoado por galáxias longínquas. Somente nessa imagem, há 10 mil galáxias. E cerca de 100 delas podem estar aí desde o início do universo, que são geralmente as menores e mais vermelhas. E essas galáxias que estão presentes há muito tempo no universo nos dão pistas de como o universo era naquele período, como se deu a formação dessas galáxias e como foi os eventos seguintes. Porém, somente o estudo / observação de galáxias não é suficiente para entendermos a evolução do universo. É necessário uma teoria de campo gravitacional. Pode passar, Igor. E hoje em dia, na comunidade científica, a teoria do campo gravitacional mais aceita são as equações de campo da relatividade geral propostas por Albert Einstein. Em 1915, Einstein estabeleceu as equações de campo da relatividade geral, que relaciona a curvatura do espaço-tempo, que seria a parte à esquerda da igualdade, com a distribuição de massa e energia presente nele, que seria a parte à direita da igualdade. Essa é uma equação de fato complicada, muito porque dentro dela há 16 equações. Sim, para chegarmos a um resultado nela é necessário resolver 16 equações. E não são equações fáceis. Faz dela uma equação extremamente difícil e demorada. Porém, algumas pessoas chegaram a soluções para elas, durante a história. E uma delas foi o próprio Einstein, que em 1917 propôs seu modelo cosmológico. Pode passar, Igor. O qual chamamos atualmente de modelo cosmológico de Einstein. Einstein tinha postulado que o universo era eterno e estático, ou seja, o universo não se expande nem se contrai. Porém, o modelo de Einstein era instável sobre pequenas perturbações. Qualquer perturbação local que originasse uma variação em relação à homogeneidade perfeita proposta no modelo dele, onde toda a matéria e energia era perfeitamente distribuída pelo universo, iria originar o colapso gravitacional, ou seja, o universo entraria em contração. Isso ocorreria porque a força gravitacional, quando estamos falando em escalas universais, ela é predominante em relação às demais. Porém, esse colapso vai contra a ideia que ele tinha de um universo estático. Então, para que isso não ocorresse, Einstein introduziu um termo lambda, o qual chamamos de constante cosmológica atualmente. E para que serve essa constante cosmológica, Ela tem o papel de uma força contrária à gravidade. Seria uma força de repulsão que seguraria esse colapso que encontramos no modelo dele. E algum tempo depois das soluções de Einstein, surgiram novas soluções cosmológicas, muito importantes, e uma delas foi a de Friedmann, que era um matemático cosmólogo russo, e ele era extremamente habilidoso com matemática. E isso fez com que ele encontrasse não só uma solução para as equações de Einstein, mas uma série de soluções. E em alguma dessas, ele descrevia um universo em expansão, ou seja, ia contra o modelo cosmológico de Einstein, que dizia que o universo era estático. Então, essa solução de Friedmann chegou até o Einstein as analisou, convenceram-o de que a matemática estava realmente correta, porém Einstein disse a seguinte frase: a solução de Friedmann de um universo não estático, ainda que correta matematicamente, dificilmente pode ter algum sentido físico. Era essa a percepção que Einstein tinha sobre o modelo cosmológico proposto por Friedmann. Algum tempo se passou e um outro modelo muito importante surgiu, que foi o modelo de Lemaitre, que era um padre físico belga. Ele encontrou em 1927 uma série de soluções para as equações de Einstein também, onde o universo estava em expansão, assim como nas soluções de Friedmann. E, bem dizer, a história se repetiu.
as soluções de Lemaitre chegaram até Einstein, ele as analisou, percebeu novamente matemática correta, certo? Porém, ele ainda possuía uma resistência em aceitar uma interpretação física das soluções de Lemaitre. Tanto que ele disse essa frase, está localizada aí abaixo. Seus cálculos estão corretos, mas a sua física é abominável. Pode passar, Igor. Porém, toda essa discussão entre universo estático ou não estava por acabar, muito pelas observações de Hubble. Em 1923, Hubble descobriu a existência de galáxias. Já acabou com o mito de que o universo era somente a Via Láctea. E ele foi além. Ele analisou o espectro de diversas galáxias do grupo local, ou seja, galáxias próximas a gente, e ele percebeu que os espectros apresentam um deslocamento para o vermelho. Mas vamos acalmar um pouco, pode passar o slide, Igor, e vamos dar uma contextualizada no que é espectro e o que é o deslocamento para o vermelho. O espectro seria essa faixa colorida, que, na verdade, apresenta o comprimento de onda que cada elemento absorve ou emite. E esse comprimento ele não varia. Por exemplo, o do hidrogênio é de 653 nanômetros e é esse valor, ponto. Porém, esse valor só irá mudar se caso ocorrer o efeito Doppler, que nos diz que quando a fonte de uma onda, no caso seria a galáxia, está se movendo em relação a nós, há uma mudança no comprimento de onda. E como observamos esses comprimentos de onda que dizemos, por exemplo, do hidrogênio? É através dessas linhas pretas aí, que serve como se fosse um código de barras da estrela ou da galáxia. E é ela que se desloca, quando estamos nesse exemplo. E esse deslocamento se dá ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quando é para o lado direito, temos o redshift, ou seja, essas linhas espectrais se deslocam para o lado vermelho, o que quer dizer que o corpo está se afastando da gente. E quando esse deslocamento é para o lado esquerdo, temos o blue shift, ou deslocamento para o azul, e quer dizer que o corpo está se aproximando de nós. Podemos observar isso muito bem neste GIF, onde nos mostra uma galáxia, um corpo, na verdade, né, que no primeiro momento estava próximo da gente, e quanto mais ele foi se afastando de nós, essas linhas espectrais iriam se deslocando para o lado direito, o redshift. Então, Hubble terminou de analisar o espectro das galáxias e jogou isso num gráfico, onde ele relaciona a distância com a velocidade com que essas galáxias se afastam de nós. E ele percebeu que tinha uma constante. A distância das estrelas a nós era diretamente proporcional à velocidade com que ela se afastava da gente. Como podemos ver neste gráfico ao lado do GIF, onde quanto mais distante a estrela está de nós, maior é a velocidade com que ela se afasta da Terra. Isso é a constante de Hubble, que futuramente deu origem à lei de Hubble, que diz que a velocidade de recessão das estrelas é igual à constante de Hubble, essa mesmo que está aparecendo, vezes a distância entre a galáxia e o observador. Pode voltar um slide, Igor. Então, como o Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando da gente, a gente conclui que um dia essas galáxias estiveram próximas. E isso nos mostra que o universo, na verdade, estava em expansão, mostrando que Friedmann e Lemaitre estavam corretos e o modelo de Einstein, na verdade, não era o mais correto nessa situação. Pode passar 2 slides agora. Então, essas observações de Hubble chegaram até Einstein. E ele disse a um amigo dele: a constante cosmológica foi o maior erro da minha carreira, pois ela era justamente o que fazia com que o universo, no modelo dele, fosse estático. Então Einstein aceitou realmente que o universo estava em expansão, e em 1933 foi até assistir uma palestra dada por Lemaitre, onde ele explicava o seu modelo cosmológico. O modelo cosmológico de Lemaitre dizia que o universo, em um tempo remoto, ele foi tão pequeno que ele seria um átomo, bem dizer. O que ele chamou de átomo primordial. Seria uma singularidade muito pequena. Então Einstein, após ouvir a palestra de Lemaitre, disse o seguinte: esta é a mais bela e satisfatória explicação para a criação que já ouvi.
E assim terminou essa discussão entre um universo estático ou não estático. E agora eu passo para o Igor continuar essa caminhada ao longo da história do universo com vocês. Bom, dando sequência ao que o Gustavo disse, agora eu vou falar como podemos descrever a evolução do universo. Para que possamos entender melhor a evolução do universo, primeiro devemos ter em mente uma coisa de extrema importância, que é a expansão do universo. A expansão do universo significa que ele está aumentando seu tamanho, e isso está sendo impulsionado por uma força invisível, que é conhecida como energia escura. Fazendo uma breve recapitulação da palestra da Mariana e da Lavínia sobre matéria e energia escura, podemos entender que a energia escura é uma forma de energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. Ou seja, é um propulsor da expansão do universo. Ela recebe esse nome pelo fato de não se conhecer a natureza dessa energia, que até então ainda é misteriosa. Mas agora, retornando, como já sabemos que o universo está em expansão e o porquê também, temos um outro ponto importante para mencionar. Bom, se o universo está em expansão, isso significa que em algum momento ele foi um pontinho incrivelmente pequeno em um passado bastante remoto. O modelo cosmológico padrão. O modelo cosmológico padrão baseia-se no princípio cosmológico, segundo o qual o universo é isotrópico e homogêneo em grandes escalas. Ou seja, não importa o sentido ou a direção que observamos o universo em grande escala, ele vai sempre apresentar a densidade média de matéria e energia em todos os lugares. Friedman e Lemaitre mostraram que o universo em expansão pode ser explicado no contexto da relatividade geral, utilizando então esta forma. Podemos também descobrir nela a geometria do universo, o K que aparece aqui embaixo. Esse K significa a geometria do universo. Ok. Sendo assim, quais são as possíveis curvaturas do universo? Será que ele é plano, aberto, fechado? Então, se na fórmula da métrica do universo encontrássemos aquele K igual a 1, ele teria uma curvatura positiva, sendo então um universo fechado. Esse daqui. Se fosse K igual a menos 1, ele teria uma curvatura negativa, sendo então um universo aberto, que seria esse. Mas nessas fórmulas encontramos K igual a 0, utilizando os dados que temos até hoje. Então, ele é um universo plano, que é esse daqui que aparece. E os dados obtidos na radiação cósmica de fundo indicam que o nosso universo é aproximadamente plano em grandes escalas. Então, como eu falei, os dados que temos até hoje, utilizando essa fórmula, significa que o nosso universo é plano. As eras evolutivas. Como podemos ver aqui, o universo aqui ele está muito claro e depois que ele vem se expandindo, ele vem escurecendo um pouco. Bom, esse momento principal aqui foi o momento do Big Bang, seguindo a teoria. Aqui é um universo bem claro que teve a expansão e a maior quantidade de temperatura onde as galáxias estavam muito próximas. E aqui o universo está expandindo normalmente. E só que, pela era dominada pela energia escura, o universo começou a se expandir exponencialmente, de uma forma muito rápida. Ou seja, aqui foi se afastando tudo muito rápido. E como sabemos, algo exponencial é algo muito grande, como aprendemos na escola, é algo que vai aumentando de uma forma absurda. E seguindo então isso, a idade do universo. Como podemos saber a idade do universo? Para saber a idade de fósseis, a gente usa datação por carbono. A idade da Terra, utilizamos a amostra de meteoritos ou do solo lunar. Porém, no universo, não podemos extrair uma amostra dele e mandar para um laboratório datar a idade. Então, como fazemos isso? A lei de Hubble é de extrema importância para o entendimento do universo e também foi uma das principais evidências que comprovaram a teoria do Big Bang. Quando juntamos dados suficientes e colocamos em um gráfico que relaciona o desvio para o vermelho com a distância daquela estrela, observamos que existe uma relação linear. Isso significa que o desvio para o vermelho é diretamente proporcional à distância do objeto. E essa constante de proporção é chamada de constante de Hubble, como o Gustavo já tinha dito. Então, utilizando os dados da expansão do universo, podemos fazer o oposto disso e descobrir a idade. Para fazer isso, é basicamente reverter todos os dados da expansão do universo, de hoje até o seu estado inicial. Porém, se fizermos isso diretamente pela constante de Hubble, o resultado seria algo em torno de 14,4 bilhões de anos de idade. Só que este valor não é atualmente aceito, pois recentemente foram feitas correções envolvendo matéria e energia escura,
e algumas correções de massa e densidade de energia no universo. Com essas novas correções, a idade do universo vai para cerca de 13,7 bilhões de anos desde o Big Bang. A evolução térmica do universo. O universo foi criado há cerca de 14 bilhões de anos, ou seja, 13,7 fazendo fora da lei de Hubble, tendo evoluído a partir de um estado inicial extremamente denso e quente. No decorrer de sua expansão, a densidade e temperatura média do plasma primordial diminuíram até que, transcorridos cerca de 380 mil anos, a temperatura caiu o suficiente a ponto de permitir que elétrons e prótons pudessem dar origem aos primeiros átomos de hidrogênio. Confinados ao redor de núcleos atômicos, os elétrons não puderam mais interagir significativamente com os fótons através do espalhamento de Thomson, reduzindo assim, então, a opacidade do plasma primordial. O universo tornou-se, então, transparente à radiação eletromagnética e o caminho livre e médio entre os fótons passou a ser da ordem do comprimento de Hubble. E devido a instabilidades gravitacionais, flutuações e densidade no plasma primordial, eles evoluíram para formar as estruturas que observamos atualmente, que são galáxias, aglomerados e superaglomerados de galáxias. A síntese de elementos pesados no universo ocorreu no interior de estrelas, em supernovas e em outros processos no meio interestelar. E a criação da matéria também já foi dita, e o modelo do Big Bang. Bom, como podemos ver, aqui esse ponto foi o momento do Big Bang, que teve seu momento de inflação, que foi o universo cresceu absurdamente rápido, de uma maneira que não se tem como explicar, que foi muito rápido. Depois disso, veio a Era das Trevas, que o universo praticamente ficou parado, não aconteceu nada. E depois começou a expansão e veio a Era dominada pela energia escura. E muitas vezes falamos que estamos na era de ouro das pesquisas espaciais. Ou seja, porque daqui a alguns anos a gente vai estar tão afastado de tudo por causa da energia escura que basicamente a gente não vai conseguir olhar para o céu e ver estrelas. E então a gente basicamente vai ter que falar que existiu outras galáxias mostrando fotos. Então, por isso, acreditamos hoje estar na era de ouro das pesquisas espaciais. Agora, o Gustavo vai apresentar um vídeo para vocês e eu já volto para falar um pouco mais sobre o fim do universo e as teorias. Esse vídeo que vamos ver, ele mostra um universo numa escala de 10 minutos, todos os seus 13 bilhões de anos. Cada segundo que passa neste vídeo equivale a 22 milhões de anos. Então, nesta escala, os humanos apareceriam numa pequena fração de segundo bem no final. Porém, nem vamos chegar nessa parte, vamos usar apenas uma. Será muito interessante para nós. Esse é o período inflacionário, onde a expansão do universo se deu em velocidades inimagináveis. Com a formação da nuvem primordial de gás e poeira, surgiram as primeiras estrelas, que eram compostas por hidrogênio e hélio e uma pequena parcela de lítio. Através da perda de massa das estrelas e a explosão de supernovas, o universo começou a ficar rico quimicamente. Novos elementos foram fundidos no núcleo das estrelas, e novas estrelas também começaram a surgir. Então, assim se deu a formação das primeiras galáxias. Neste vídeo estamos vendo, né, estrelas se juntando, microgaláxias começando também a se juntar, formando galáxias maiores. E essas galáxias primordiais, no início, não possuíam o formato no qual conhecemos hoje. Nesta parte do vídeo, estamos vendo a fusão entre duas galáxias. Podemos ver toda a matéria delas se encontrando, assim como vocês já tinham visto um pouco na palestra da Isa e do Cauã.
Então, finalizando, de certa forma, esses seriam os eventos mais importantes para a nossa palestra aqui no geral e que, na verdade, foi o que deu origem realmente ao universo, né? Primeiro surgiu a nuvem primordial de gás e poeira, novas estrelas surgiram, morreram, foram perdendo sua massa, deixaram o universo rico quimicamente, e assim foram surgindo as galáxias e foi evoluindo até chegar na estrutura que conhecemos hoje. Ok, seguindo então esse vídeo que o Gustavo acabou de mostrar, vamos falar um pouco do fim do universo. Como será que ele vai acontecer e quais são as possíveis teorias? Primeiramente, vamos falar do universo que tem curvatura fechada, que seria o Big Crunch. O Big Crunch também se encaixaria na teoria do universo cíclico, no qual o universo se expande, depois ele diminui e se expande novamente. Bom, aqui praticamente teria o momento inicial, que seria o Big Bang, o universo começaria a se expansar, chegaria um momento que ele pararia e entraria em contração e voltaria ao momento A igual a zero. Esse A, ele fala praticamente qual é o tamanho do universo. Bom, sabemos, como aprendemos na escola, que zero é nada. Então, o universo, ele era praticamente um ponto. Então, ele sai de um ponto, começa a expandir, para e volta ao seu estado inicial, que era esse ponto inicial. A segunda teoria é o Big Freeze. Bom, o Big Freeze é quase igual ao Big Rip, só que tem uma pequena diferença. O Big Freeze não tem a expansão acelerada do universo por causa da energia escura. O universo, ele surge, ele começa a se expandir, até que ele vai se expandindo, e chega um momento que tudo está afastado e congela e morre por causa da morte térmica. E o Big Rip. Bom, o Big Rip. Vamos imaginar que a gente tem uma bexiga e você enche essa bexiga até que em um momento ela estoura. O Big Rip é praticamente isso. O universo surge e vem aumentando, aumentando, e chega um momento que ele tem sua expansão acelerada. E a expansão acelerada, ela faz com que tudo se afaste de uma forma muito rápida. Então, vamos supor que, chutando números aleatórios, vamos supor que a gente está a 100 mil quilômetros do Sol hoje. Por causa da expansão acelerada, amanhã a gente vai estar a 200 mil, depois a 400 mil, 800, e assim vai aumentando. Então, tudo vai se expandir de uma forma muito rápida que vai diminuir a temperatura do universo e praticamente vai ter a ruptura de todos os átomos. Então, ela vai causar uma ruptura no universo que vai tudo parar e morrer. Então, essas são as três teorias principais do fim do universo, e a que acreditamos no momento seria o Big Rip. Então, muito obrigado, e esperamos, né, na verdade, que vocês tenham gostado dessa apresentação, e muito obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida vocês podem deixar no chat que a gente vai estar respondendo agora. Parabéns, meninos, pela palestra. Foi muito esclarecedor, um tema muito legal, inclusive, né, que causa muita curiosidade, o universo num contexto geral. Falaram muito bem. E tem aqui algumas perguntas. Inclusive, eu tenho uma pergunta que é que vocês falarem sobre o universo. Como o universo esfria e seguindo esse contexto, ele pode chegar no zero absoluto? Seria possível isso? Bom, o universo, como eu disse, ele esfria por causa da expansão, que vai tudo se afastando, e como sabemos, estrelas emitem calor, e de acordo com vai se afastando, estrelas vão e não emitindo tanto calor para a gente, no caso, então o universo vai ficando cada vez mais frio. E sobre o zero absoluto, só fazendo um contexto geral do zero absoluto, ele seria 0 graus Kelvin, ou, se eu não me engano, é menos 273,15 graus Celsius. Então, praticamente pela terceira lei da termodinâmica, ela fala que seria impossível atingir o zero absoluto. E também temos o princípio da incerteza de Heisenberg.
e ele fala que é impossível medir com exatidão duas grandezas que são diretamente relacionadas, como a velocidade e a posição. E para a gente poder medir o zero absoluto, nós teríamos que medir uma partícula, então um átomo. E para a gente poder fazer essa medição, a gente teria que interagir com esse átomo. Só que a interação, ela ocorre por meio de troca de fótons. Então, para a gente poder medir a velocidade do átomo, não teríamos certeza da posição dele. E se nós medíssemos a posição, também não teríamos certeza da sua velocidade. Então, seguindo essa análise, o zero absoluto não seria possível de ocorrer. E também temos as máquinas de Carnot, que se ocorresse o zero absoluto, elas teriam 100% de rendimento e quebrariam a segunda lei da termodinâmica, o que também não pode ocorrer. Então, o zero absoluto não pode ser atingido por nada no universo, de acordo com os dados que temos estudado até hoje. Bom, gente, a gente tem uma pergunta do Lucas, né, que é: como é possível sentir e perceber a expansão do universo daqui da Terra? Então, quando pensamos na expansão do universo e os seus impactos aqui na Terra, no momento eu acho que não seria, no momento ainda não é algo extremamente perceptível, porque, né, o nosso planeta ali é envolto pela sua atmosfera, que causa a gravidade do nosso planeta e tal, e faz com que o nosso planeta seja protegido ali, assim, de certa forma. Então as coisas estão se expandindo à distância entre elas, podemos assim dizer. Por exemplo, entre as estruturas do universo. As galáxias estão se afastando, mas os átomos, de certa forma, ainda não estão se afastando. É isso que podemos dizer. Então, no momento, não seria nada perceptível para a gente. Muito obrigada. O Felipe, ele tem uma pergunta aqui. Pela lei de Hubble, as galáxias mais próximas, elas estão se aproximando? Porque ali no GIFT, né, que mostrou ali no slide, as galáxias próximas, elas apresentam um desvio para o azul. Então, aquele GIF, ele era apenas um exemplo, né? Não é uma representação real. E assim, a lei de Hubble, geralmente, ela é aplicada em longas distâncias. Quando estamos olhando nosso grupo local, muitas vezes vai acabar fugindo. Por exemplo, Andrômeda está em rota de colisão com a gente. Então, quer dizer que ela está se aproximando. Logo, quando observamos galáxias que estão muito perto de nós, elas estão, né, elas sofrem impacto das outras galáxias que estão próximas. Então, isso acaba mudando isso um pouco, fazendo com que não seja 100% das galáxias estão se afastando. A gente tem uma pergunta do Jonathan. Como é o universo em que vivemos? Bom, o universo em que vivemos, praticamente, ele seria homogêneo e isotrópico, como eu disse. Ele teria massa espalhada por todo o espaço e de forma igual. No caso, a mesma quantidade tivesse de cá, teria de cá também. Isso, praticamente, pelo que eu entendi, foi mais ou menos essa a pergunta. Mas eu posso estar errado também. Inclusive, a Mari, ela perguntou aqui, né, que você falou sobre o Big Bang. Quais são as evidências dele? Então, essa é alguma das dúvidas que surgem, né, quando falamos do modelo Big Bang, que prova isso realmente. E existem diversas evidências, porém, vou destacar três aqui para vocês, que serão as mais importantes. A primeira delas é o redshift das galáxias. Como eu disse anteriormente, as galáxias estão se afastando de nós, então isso quer dizer que num passado remoto, um dia elas estiveram próximas da gente, que prova o modelo do Big Bang. O segundo seria a radiação cósmica de fundo, que bem no início da história do universo, ele era extremamente quente, e à medida com que ele foi se expandindo, esse calor deixava para trás, de certa forma, um brilho, podemos dizer assim, que preenche todo o universo. E a teoria do Big Bang não apenas prevê que esse brilho, que seria a radiação cósmica de fundo, existe, mas também prevê que ela deve ser visível na faixa de micro-ondas. E, realmente, é isso que percebemos hoje atualmente, porque
A radiação cósmica de fundo foi medida alguns anos atrás com precisão por detectores orbitais e nos provou que é uma evidência muito boa de que a teoria do Big Bang está realmente correta. E a terceira evidência seria a quantidade de elementos que existiam no universo primordial. Quando o Big Bang surgiu, alguns elementos foram criados, que no caso eram 3, o hidrogênio, o hélio e uma bem pequena parcela de lítio. E a teoria do Big Bang, ela prevê quanto de cada elemento deveria ter sido feito nesse universo primordial. E quando vamos observar galáxias antigas, muito distantes de nós, eles percebem que essa distribuição dos elementos está correta, que realmente há essa proporção entre os elementos nos corpos. Então essas seriam as 3 principais evidências. A gente tem uma pergunta da Jennifer. Quando o universo inteiro era apenas uma singularidade extremamente densa, todas as leis que regem a física funcionam como entendemos hoje? Olha, essa eu não saberia te dizer com propriedade realmente, se o Igor e o Tião quiser falar algo, mas eu creio que, muito até pelo fato de termos uma densidade infinita, isso ultrapassaria umas leis de espaço e tempo, creio eu. Pensando igual o Gustavo também, eu também acho que não, por causa de ser tudo muito denso ali, então algumas leis não se aplicariam. E eu penso que não, mas caso o Tião saiba responder e queira também, por favor. Quem fez a pergunta, Lavínia? Foi a Jennifer. Ah, Mari, então tá, obrigado. Ô, Jennifer, olha só, essa questãozinha, ela é uma questão central na física gravitacional hoje. Por quê? Hoje, conforme o Gustavo e o Igor disseram, a gente tem uma teoria para o campo gravitacional, uma teoria muito bem estabelecida, né, que, assim, ela é fantástica. Todas as previsões que ela fez, a gente conseguiu comprovar, certo? Que é a teoria da relatividade geral, de Einstein. E aí, o que acontece? Quando a gente tenta descrever o universo, né, como uma única estrutura, né, a palavra universo quer dizer isso, e resolve as equações de Einstein, a gente encontra algumas soluções. Algumas dessas soluções apresentam singularidade inicial, como a de Lemaitre, a do Friedman, ok? O Igor e Gustavo, se vocês puderem colocar no slide do fim do mundo, fim do universo, né? Slide forte. Olha ali, resolvendo matematicamente, a gente encontra este padrão aí de expansão do universo, ok? E não existem só essas soluções, existem outras, perfeito? O que ocorre? Quando a gente resolve essas equações, a gente encontra ali que o fator de escala, aquele azinho lá, que representa mais ou menos o tamanho do universo, né, ele possui um valor zero inicialmente e vai crescendo conforme o tempo passa, perfeito? Ok. Então, se ele representa o tamanho do universo, quer dizer que toda a matéria e energia do universo estava concentrada neste ponto inicial, que a gente chama de singularidade. Espera aí, nós somos, né, Homo sapiens, nós pensamos, nós racionalizamos. Então, o que acontece? Quando a gente pensa de forma racional, é difícil imaginar que toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto. Perfeito? Então, o que nós, né, argumentamos? Ok, as evidências, conforme o Gustavo acabou de dizer, é que nós tivemos no passado remoto um universo extremamente denso e quente. Ou seja, o que quer dizer denso? Muita matéria concentrada em pouca região. Por exemplo, tipo estrelas, né, tem densidade grande, o núcleo do nosso planeta tem densidade grande, só que agora a gente está falando em densidade de todo o universo. Então, o universo era extremamente denso, toda a matéria concentrada em regiões pequenas do espaço. E devido a esta alta temperatura, ok? As partículas, elas estavam extremamente agitadas. E aí a teoria para descrever este estado do universo deveria ser uma outra teoria, e não a teoria da relatividade. Porque a teoria da relatividade, ela não descreve fenômenos quânticos.
ok? A teoria da relatividade é uma teoria determinística da gravitação, ok? É uma teoria que a gente chama clássica. Então, a gente espera que, vamos dizer assim, se a gente pegar ali uma secção, a teoria da relatividade descreveria bem o universo até chegar ali num tamanho razoável. Depois disso, a gente não sabe como descrever e busca-se várias teorias para isso. Perfeito? E também existem soluções da teoria da relatividade em que não há um modelo de Big Bang, ok? Que são os modelos que eu mais gosto. Você tem um universo, ok? Que expande, depois volta a se contrair, mas sem uma singularidade, que nós também temos essas soluções, perfeito? Modelos desse tipo. Então, a teoria da relatividade, ela falha numa descrição extrema do universo, tipo no centro de um buraco negro também. A gente sofre do mesmo problema com a teoria da relatividade. Show de bola? E o Mari Jonathan Lavigne? perguntou, ele perguntou aqui que tamanho tem o universo? Se o universo teria o tamanho do nosso mundo, do seu mundo. Não, o universo não seria o tamanho do nosso planeta, se for isso mesmo que você estiver falando, né? Porém, o tamanho real do universo até hoje é um problema. É muito difícil da gente estimar com precisão qual seria o tamanho dele. Então, eu não saberia te dizer exatamente qual seria o tamanho do universo. Aí a gente tem uma Aí, pergunta. Ai, desculpa. Mari, desculpa te interromper, mas então, olha só, só vou complementar a resposta do Gustavo e a gente finaliza a sessão de perguntas relativa a esta palestra e a gente também termina assim, vamos dizer assim, né? Então, só deixa eu complementar aqui rapidinho. Então, o Gustavo falou certinho, é extremamente difícil a gente dizer, né, qual é o tamanho do universo, ô Jonathan, né? Agora, a gente pode dizer do universo que nós observamos. Aí isto recebe um nome especial, universo observável. O universo que, né, das galáxias, a luz das galáxias que chegam até a gente, ou seja, quais são os objetos mais distantes no universo que nós conseguimos observar. Aí nós sabemos, né? A gente consegue observar até em torno aí de 12 bilhões de anos-luz, ok? 12 bilhões, 13 bilhões, eu acho. Agora teve uma galáxia que nós observamos 13 bilhões de anos, temporalmente. Mas quando a gente converte isso para a distância, em teoria da relatividade, usando a teoria da relatividade, isso vai chegar a mais ou menos uns 46 bilhões de anos-luz de distância. Então, nós temos aí duas medidas do universo que nós conseguimos observar. O tempo, nós conseguimos observar 13 bilhões de anos no tempo, né? Ok? Retrocedendo no tempo, e conseguimos observar uma distância de 46 bilhões de anos-luz de distância. Este é o universo que observamos. Mas ele, sem dúvida nenhuma, né, é muito maior do que isso. Imagina se nós fôssemos capazes de observar todo o tamanho do universo. Perfeito? Então, galerinha, né, nós vamos agora fazer um segundo momento, porque aí nós podemos encerrar oficialmente as apresentações e também deixar livre, né, para que aqueles que queiram interagir, ligar seus microfones, a gente bater um papo e retrocedemos nas perguntas anteriores. Então, este é um momento de confraternização, tá bom? Então, eu vou agradecer aqui oficialmente aí, né, a palestra do Igor e do Gustavo, que, assim, foi sensacional, né? Conforme mantendo aquela qualidade das apresentações anteriores, assim, é difícil para mim poder pegar a apresentação deles e apresentar no mesmo nível que eles, porque foi fantástico, viu? Eu adorei, Igor e Gustavo, vocês foram umas ferinhas aí, demais, gostei demais, obrigado. Então, galerinha, né, eu vou também parar a gravação, tá bom? E, assim, aqueles que desejam aqui interagir, ligar o microfone, ligar a câmera, e a gente ir batendo aquele papo gostoso aqui, tá bom? A gente vai ficar aqui, todos os integrantes aqui do projeto aqui, vai ficar aqui batendo um papo. Show de bola? Obrigadão a todos pela presença. E galerinha integrantes aí, querem, né, ligar as câmeras, os microfones aí também?
Não esqueçam de preencher a lista de participação nesta última palestra, ok? Vou até colocar aqui no chat novamente. Gente, eu queria agradecer também a presença de vocês, a interação que vocês tiveram na minha palestra também, com todas as outras palestras. E muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu também queria dizer o mesmo, né? A presença de vocês é muito importante. Sem vocês também não aconteceria o evento, né? Vocês também que fazem tudo isso acontecer aqui. Então, agradeço demais vocês. Muito obrigado. Pessoal, eu queria agradecer também a presença de vocês. Vocês são de extrema importância para que esse evento ocorra. E muito obrigado. Nós esperamos poder voltar em algum momento e fazer outros. E muito obrigado por vocês terem participado com a gente. Também queria agradecer a presença de todos. Não imaginei que ia ter tanta gente assim, né? Eu fiquei muito feliz de que vocês tenham gostado da palestra, tenham tido esse interesse pela astronomia, né? Que são assuntos muito bacanas, galáxias, a matéria escura, a energia escura e o universo. E é isso. Obrigada a todos. Se tiverem perguntas ainda, quem quiser bater um papo e ficar aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, né? Obrigada a todos que compareceram hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente tem chegado um pouco aí o conhecimento de vocês na astronomia, que vocês podem ter gostado muito. E é isso. Se vocês querem ficar aí para a gente conversar mais sobre. Obrigada.